Olá, chamo-me Lídia Alves e sou a atual Miss Portuguesa França. Venho convidar-te a participar nesse grande concurso que dignifica os jovens como tu e como eu. A nossa comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Participa e inscreve-te o quanto antes. Descobre o que é em ti. Estou à tua espera. Rafael Bordal Pinheiro é uma figura marcante da cultura portuguesa da segunda metade do século XIX. Há muito quem ache que é o mais genial artista português de todos os tempos. Virtuoso desenhador, caricaturista, ceramista, colocou o seu imenso talento plástico ao serviço das suas convicções cívicas e políticas, e as suas criações satíricas servem-nos hoje como serviram há 150 anos. A Lusopress veio conhecer um pouco da vida e obra deste artista português no Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa. O Museu Bordal Pinheiro é um museu dedicado ao Rafael Bordal Pinheiro. Rafael Bordal Pinheiro foi um caricaturista e um ceramista que viveu no final do século XIX e no início do século XX. Ele morreu em 1905. A importância do Rafael Bordal Pinheiro é que ele, durante praticamente 30 anos, publicou jornais em que fazia uma análise humorística do cotidiano português e uma análise da vida política, da vida social, dos melhoramentos materiais, como se chamava naquela altura, aos grandes investimentos, ao comboio, ao aparecimento de novos mercados, ao aparecimento de novos meios de transporte e, portanto, nós podemos acompanhar a história do final do século XIX de uma maneira muito divertida, vendo o trabalho do Rafael Bordal Pinheiro e percebendo também que era um homem com um enorme talento. O museu nasceu em 1916, fruto da visão e do empenho do colecionador Ernesto Cruz Magalhães. Nasceu como um museu privado, foi feito por um senhor Ernesto Cruz Magalhães, que tinha ficado viúvo. Estava muito triste e não quis construir um novo edifício, porque não quis viver na casa onde vivia com a sua mulher, e os amigos disseram-lhe: porquê é que tu não colecionas os desenhos do Rafael Bordal Pinheiro? Tu gostavas tanto dele, porquê é que tu não fazes isso? Ele começou a colecionar os desenhos de Rafael Bordal Pinheiro e às tantas tinha tantos que resolveu, na sua nova casa, construir o andar de cima como um museu dedicado exatamente à figura do Rafael Bordal Pinheiro. O Museu Bordal Pinheiro reúne uma biblioteca e uma coleção notáveis em torno da obra artística de Rafael Bordal Pinheiro, mas também do seu filho, Manuel Gustavo. De desenho a gravura, passando por pintura, cerâmica, azulejaria, equipamentos e utensílios, fotografia e documentação, são muitas as opções. Bordal era também muito conhecido por ser um grande decorador. E ele foi a pessoa convidada para fazer a decoração do pavilhão de Portugal na Grande Exposição Universal de Paris de 1889, a exposição que comemorava os 100 anos da Revolução Francesa. E esta é uma aguarela em que nós vemos exatamente uma proposta dele para um dos pavilhões, o pavilhão da venda de vinhos. E nós vemos aqui o pavilhão com um conjunto de referências portuguesas, por exemplo, os azulejos aqui embaixo, ou aqui um coração de filigrana, um coração minhoto, e depois havia ainda uma outra particularidade, é que Bordal propunha que as pessoas que estavam no pavilhão estivessem vestidas com os trajes regionais portugueses. Vejam aqui uma lavradeira minhota e vejam aqui um campino ribatejano. Portanto, Bordal levou a Paris também as nossas tradições portuguesas.
Este é um retrato de Rafael Bordal Pinheiro, pintado pelo seu irmão, pelo columbano Bordal Pinheiro, um dos grandes pintores do país. Isto mostra que era de facto uma família de artistas, em que o columbano seguiu um lado mais sério, mais relacionado com a pintura de retrato e de pintura de cavalete, enquanto o Rafael seguiu um lado muito mais divertido das caricaturas, dos jornais, da cerâmica, e portanto eram dois irmãos com lógicas completamente diferentes, com personalidades muito diferentes. A forma como o columbano desenha o irmão mostra isso mesmo. Vejam que ele está ali ao pé de uma mesa cheia de papéis desarrumados, que seriam provavelmente os papéis dos seus jornais, e simultaneamente já está preparado para sair, já está ali com fato de gala, provavelmente para ir a um teatro ou uma ópera que ele gostava muito, e mostrando este corrupio que era a vida de Rafael Bordal Pinheiro, que era ele próprio uma pessoa muito divertida, um bom vivant que gostava das coisas boas da vida. O Rafael Bordal Pinheiro foi o inventor do Zé Povinho, que é aquela figura que representa o povo português. Ele desenhou pela primeira vez no dia 12 de junho de 1875, num dos seus jornais, e depois, a partir daí, o Zé Povinho foi fazendo o seu caminho de maneira a que ainda hoje, passados mais de 100 anos, nós quando falamos no Zé Povinho ou simplesmente no Zé, já sabemos que nos estamos a referir a esta figura e a referir a todo o povo português. Nós vamos ver alguns dos desenhos que o Rafael Bordal Pinheiro fez, mas também algumas das cerâmicas, porque o Rafael Bordal Pinheiro também tinha uma fábrica de cerâmicas e também representou o Zé Povinho. E uma das figuras mais curiosas das representações do Zé Povinho é exatamente este Zé Povinho a fazer um manguito, que era a maneira que ele tinha de se zangar com todas as pessoas que cometiam as injustiças sociais, com os políticos que faziam aquelas negociatas que nós às vezes vemos, e o Zé Povinho fazia-lhes um grande manguito, que era uma maneira de mostrar que estava zangado com a situação e que ia exigir respeito, e ele próprio a dizer que iria ter de tomar algumas medidas para não ser constantemente enganado. Não faltam motivos para visitar o Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa. Primeiro, porque se iam divertir muito. Depois, porque é um artista com um enorme talento e o trabalho que ele fez, por exemplo, o facto de ter sido ele quem desenhou o Zé Povinho, que é uma coisa que pouca gente sabe, mas todos nós hoje falamos do Zé Povinho e do Zé, e ele foi de facto desenhado pelo Rafael Bordal Pinheiro e criado pelo Rafael Bordal Pinheiro. E depois o Bordal Pinheiro tinha uma outra característica, que é o facto de ser um artista genial. E eu já explico porquê. É porque o que ele desenhou em 1880, em 1890, continua hoje a ser válido. E nós olhamos para alguns dos desenhos que ele fez e pensamos, se eu tirasse aqui esta cabeça e pusesse a cabeça de outro político, isto era tal e qual a mesma coisa. E é uma maneira muito divertida de olhar para as realidades através do humor. O humor é uma ferramenta que ele utiliza para desmontar as situações e para nós percebermos que às vezes uma boa gargalhada vale mais do que muitas zangas no Facebook, muitas indignações, muitas irritações. A gargalhada é mesmo uma coisa muito importante. E depois porque o Rafael Bordal Pinheiro faz de facto parte da nossa identidade enquanto portugueses. Não só pela figura do Zé Povinho, não só pela fábrica de cerâmica que ele criou e que hoje, de certa forma, ainda continua na fábrica Bordal Pinheiro, e grande parte das pessoas tem em casa aqueles pratos que parecem as couves, ou um boneco do Zé Povinho, ou o que seja, e isso faz parte, de facto, da nossa identidade. O Rafael Bordal Pinheiro ajudou a percebermos um bocadinho mais o que é esta coisa de sermos portugueses e como é que devemos estar e relacionar-nos com os outros.